Bom dia, pessoal. Meu nome é Alexandre Caputo e hoje estamos aqui para mais uma live. Dessa vez será com a Karina, contadora, fundadora da startup ConnectB Digital. E enquanto aguardamos ela entrar na live, eu quero aproveitar para convidar vocês a conhecerem o nosso escritório, conhecerem o nosso blog. Lá nós temos diversos assuntos na área empresarial, contratual, societária. E também aproveito para convidar para assistir nossas próximas lives ao longo dos próximos meses aí. Só esperar então a Karine entrar e nós já começamos. Bom dia, Karina, Olá, tudo bem? tudo bom? Tá me escutando bem? Estou escutando, aham. Beleza, então acho que Tá. podemos começar já. Show Então, de bola, pessoal, obrigada pelo convite. eu vou te apresentar e aí eu te passo a palavra para já agradecer, falar com o pessoal, etc. Pessoal, então, estamos começando mais uma live. Hoje estou com a Karina, que é a contadora há mais de 10 anos, sócia fundadora da ConnectB, Contabilidade Proativa, que é uma startup que está incubada no Tecnopuc, e ela atua, então, na assessoria contábil, auxiliando empreendedores no crescimento sustentável. Karina, passa a palavra se quiser acrescentar mais alguma coisa do teu currículo, fica à vontade, então. Obrigada, Alexandre. Sim, pessoal, nós estamos lá no Tecnopuc e a gente busca trazer aqui um crescimento para os empreendedores de forma sustentável, transparente e a gente se coloca como contador parceiro, né? Muito mais do que aquele emissor de imposto no final do mês, é aquele parceiro que tu pode contar com para qualquer dificuldade. Cara, tô com problema no meu marketing. Não, só um pouquinho que eu tenho alguém para te ajudar. Tô com problema no meu vendas. Vamos reestruturar a empresa para um crescimento maior. Então, tudo isso e muito mais a gente faz, a gente acredita no crescimento da empresa através dos próprios números. Então, contem com a gente aí para o que precisar. Karina, então, eu quero mais uma vez te agradecer pela disponibilidade. Esse horário do almoço, esse horário um pouco complicado, mas que bom que tu tiveste esse tempo, então, para fazer esse bate-papo conosco. Eu já começo te pedindo para contar um pouco sobre como tem sido essa incubação no Tecnopuc e depois já vamos entrar nos assuntos, então, sobre a parte contábil para as startups. Legal, show. A gente entrou, vai fazer um ano a recém que a gente está lá, mas foi transformador, assim, para nós a questão de trabalhar com o ecossistema, né, com a comunidade ali Tecnopuc. E isso a gente trouxe também para dentro da ConnectB, né, trabalhar com o ecossistema. Então, a gente tem lá alguém que cuida da gente, a gente tem outras startups que a gente diz, mete o pé na porta, né? Depois pergunta se pode entrar. É aquela coisa de parceria, de proximidade, né? Não é aquela coisa, não vou falar o que eu faço, porque senão o outro vai me copiar. Não. O espírito de comunidade, ele é muito grande. Ele nos fez crescer, assim, 300% em poucos meses que a gente está lá, né? Então, eu até indico as startups que estejam nos acompanhando aqui, ou alguém que tem um projeto, uma ideia, né, de uma startup ou de um negócio diferente, que trabalhe com sustentabilidade, inovação, tecnologia ou social, que pode sim colocar lá no Tecnopuc, tem o Startup Garagem, que é para isso mesmo, é desde a ideia, né? A gente está no nível depois, que é o pré-startup, depois tem outros níveis também, mas é muito legal trabalhar com essa questão do ecossistema, né? Então a gente cresceu horrores nesse pouco tempo. Aproveitando que tu comentasse sobre o Startup Garagem, né, é requisito para participar da incubação ter um CNPJ ou isso pode ser, essa formalização pode vir depois? Essa formalização pode vir depois, e a maioria começa com o MEI, né? Porque é uma forma mais rápida, mais fácil de abertura, né? Então, não precisa no garagem ter um CNPJ, só para o próximo nível, sim, ter um CNPJ aberto, podendo ser MEI também. Sim. Aproveitar então justamente para começar o nosso tema específico sobre contabilidade. Muitas startups realmente começam na informalidade, né?
Ou um dos fundadores acaba faturando o seu CPF, ou acaba abrindo um MEI. Como que tu vê isso e qual dica tu poderia dar para quem está pensando em se formalizar de verdade, assim, através da constituição de uma limitada, principalmente uma limitada, né, que é o tipo mais utilizado, mas qual seria uma dica para esse momento, assim, vou sair do MEI e realmente me formalizar? Uhum. Para começar a ideia, como a gente trabalha com essa forma sustentável, né, do negócio e crescendo com as próprias pernas, um passo de cada vez, podendo começar com o MEI, começa com o MEI. Ele ainda é a forma menos onerosa, digamos assim, de abertura. Ele tem as suas limitações, né? Tanto de atividade quanto de faturamento, enfim, né? Não é todo mundo que consegue abrir um MEI. Mas se puder começar com o MEI, show de bola, tá? Não tem custo nenhum a mais sem ser aquela guia por mês, tá? Tá, cara, mas agora eu tenho mais um sócio, né? Tô crescendo. Comecei a faturar ali, já tenho os clientes, já passei do MVP, legal. Aí sim a gente começa como uma limitada, né? E aí esse seria o próximo passo, validar o negócio antes. Se puder validar esse negócio antes de abrir um CNPJ, valida com CPF mesmo, valida como um MEI, espera o negócio ter uma estrutura e aí tu vê realmente isso aqui é um negócio, eu quero me empenhar mais, eu quero ver essa empresa crescer. Aí, beleza, aí começa a se estruturar para abrir uma limitada, que pode ser de uma pessoa só, ou se tiver um sócio, abre uma limitada aí com 2 sócios ou mais, né? E daí a gente consegue sair um pouquinho do CPF e cria uma personalidade jurídica, né? Sim, agora com a possibilidade de ter uma limitada no pessoal ficou muito mais fácil, né? Até porque depois, eu acredito que seja bem mais rápido tu simplesmente fazer uma alteração no contrato social e incluir novos sócios do que tu transformar um MEI numa limitada. Não sei se tem muita diferença com relação essa transformação. Tem um processo a mais que acontece, né? Quando vem algum MEI aqui para nós, eu pergunto, tu quer dar continuidade no teu CNPJ? Tu faz questão? Porque daqui a pouco tu pode fechar. Eu validei o negócio com esse CNPJ do MEI, porque eu precisava ter um CNPJ, mas não preciso dar continuidade nele, eu posso abrir um novo, né? Então a gente pode baixar o MEI e abrir uma limitada do zero, que é muito mais rápido do que a gente fazer a transformação do MEI em limitada. Aí é Sim. porque a transformação do MEI em limitada são 2 processos e a abertura de limitada é um único processo, né? Então tu gasta 2 taxas na junta, tu tem praticamente um dobro do tempo de abertura, que deveria ser ali 7 dias, mas até a empresa estar apta para emitir nota, vai 2 meses, não adianta. Sim. Vai aí 60 dias certo, né? Mas então, dá para começar ou fecha o MEI e abre uma limitada, ou faz o processo de transformação. Se não tem nada de urgência, faz o processo de transformação e mantém o mesmo CNPJ. Sim, legal. Cada vez também acaba sendo mais rápido porque hoje é tudo digital, né? Não tem que fazer fila na junta para fazer as alterações, né? Mas com certeza se começar já com uma limitada melhor, né? De repente para até mais rápido depois para buscar investimento, fazer demais alterações que vão ser necessárias, né? Até tive uma reunião hoje de manhã, que é uma transformação de MEI que a gente vai fazer numa empresa lá em Bagé, e que a gente está prospectando, né? Mas é bem isso, ele perdeu alguns editais por ser MEI, editais para startup. Então, é um outro quesito a se pensar, né? Eu posso, já validei meu negócio, sou MEI, mas agora eu quero realmente dizer que é minha empresa, é minha startup, e eu vou criar essa personalidade jurídica de limitada, e vou colocar um sócio e vou me estruturar para esse crescimento. Aí sim, participa de editais, consegue fazer um crescimento mais rápido, Sim. digamos assim, né? Ah, com certeza. Até aproveitando que nós estamos falando em MEI, um outro cuidado é que muitas vezes tem mais de um fundador e eles faturam no CNPJ de um deles que é MEI, né? E aí não se dão conta que tem todo um risco jurídico ao redor disso, né? Somente pensando na questão de não ter separação patrimonial. Então, são 3 fundadores e tem um MEI, então os 3 são uma sociedade de fato, na verdade, né? Isso pode trazer várias consequências jurídicas. Então, essa formalização da limitada acaba sendo mais seguro, né? Até para separar o patrimônio, né? E poder participar de editais, etc. Mais Karina, seguro. e parte tributária, teria como explicar para nós a diferença entre o simples, presumido, o real?
A maioria das startups acredito que acabam indo para o simples, né? Porque acaba sendo mais barato, paga uma única guia, já tem todos os impostos juntos. Mas sempre surge essa dúvida, né? Eu começo como simples, ou se não tem algum setor específico que não vale a pena começar pelo simples. Tem como explorar um pouco e explicar isso para nós? Claro. Teoricamente, assim, de forma geral, o simples sim vale a pena, ele ainda é a menor tributação que a gente tem hoje para começar um negócio, mas tem regras até para te conseguir entrar no simples, né? Você tem que estar apto para que tua empresa possa optar por esse regime facilitado de tributação, que é o simples. Então, se tu já é sócio de outras empresas que faturam acima do limite, a tua participação ultrapassa o limite do simples, isso impacta para te poder optar no simples. Se tu tem alguns outros tipos de investimento em imóveis, então algumas coisas a gente tem que cuidar para estar no simples. E tem atividades que são impeditivas ao simples. E aí a gente acaba, vou colocar, a gente veio uma startup que tinha mediação nessa parte de advogados, agora não lembro o KNAI, que é impeditivo no simples. E eles não sabiam. Então, quando veio para nós, eles já tinham constituído a empresa e disseram, que a gente quer o simples, assim, é impeditivo, sai correndo fazer uma alteração para ver se dá tempo, que tem só 60 dias para pedir o simples, se não só no ano seguinte, né? Então, tem que cuidar, tá? Porque tem atividades que são impeditivas, por isso que é interessante e primordial fazer a avaliação tributária antes de abrir a empresa, para escolher os KNAIs, que são os códigos de atividades que são permitidos, os KNAIs que são mais vantajosos, que fazem, que a gente consegue incluir, né, nas atividades da empresa. Serviço, comércio e indústria tem que cuidar, porque são diferentes, as tributações são diferentes. Então, fazer a avaliação tributária antes, desde a abertura da montagem do contrato ali, né? Então, agora falando um pouquinho da diferença dos três. O simples, de forma geral, ele ainda vale a pena, tá? Só que o simples, ele tributa sobre o total faturado, ou seja, tudo que eu vendi, eu prestei de serviço, a minha base de cálculo é 100% daquele valor, né? Por mais que a gente tenha ali impostos que comecem em 4%, 6%, é sobre o total. Esse é um dos critérios. Aí o presumido. O que é o presumido, né? A Receita Federal, ela vai presumir o teu lucro. Ela presume o teu lucro. Diz, para quem presta serviço, eu presumo que tu tenha um lucro de 32%. Tem outros, né? Mas vamos, de forma geral aqui, eu presumo que tu tenha um lucro de 32%. Então, se tu optar pelo regime do lucro presumido, tu vai tributar o imposto de renda e a contribuição social, não sobre o total que tu faturou, sobre 32% desse total. E aí o PIS e COFINS é sobre o total, mas isso aí tem que ser avaliado, porque dependendo do teu faturamento, o simples fatura sobre o total e o presumido só sobre 32% desse total. Se a gente for botar agora aqui, imagina, sobre 10 mil, né? Eu vou faturar o simples sobre 10 mil e no lucro presumido eu vou faturar sobre 3.200. Então, tem que avaliar, tem que colocar isso numa planilha e fazer realmente uma avaliação. Dizer que o simples vale a pena, de forma geral, sim, mas se tu não botar na ponta do lápis a tua projeção de faturamento, tu não vai saber se vale a pena ou não, né? Então, E aí que entra, então, o planejamento tributário para fazer essa análise ao longo de um período, né? Antes de abrir a empresa, antes de abrir a empresa, para escolher o regime, porque tu não pode trocar durante o ano, né? Então, se tu escolher o presumido no começo, vai até o final do ano. Escolher o simples no começo, vai até o final do ano. Né? Então, faz antes, a gente faz com nossos clientes uma projeção de fluxo de caixa. E daí, nessa projeção de fluxo de caixa, a gente escolhe o regime tributário. Né? E aí, tem esses dois e tem o lucro real. O lucro real tem atividades também que são impeditivas do simples, e aí tu tem que escolher entre o presumido e o lucro real. Aí, geralmente, para valer a pena ser do lucro real, tu tem que ter muita despesa, muito custo. Que geralmente tu tem muito prejuízo ali no começo, então se tu tiver prejuízo no começo, tu não vai pagar nem imposto de renda nem contribuição social. Porém, os outros percentuais são maiores. Então, de novo, tem que fazer essa projeção para ver qual vale a pena. De forma geral, simples ainda, dentro de todos os percentuais, ele ainda tem um menor percentual. Tá? Mas... Quando tu falasse no KNAI,
aproveitando que às vezes o pessoal tem dúvida com relação aos anexos, né? E a diferença, o anexo 13 e o 5, que são os mais utilizados para a área de serviços, para startups, né? Tem diferença de alíquota inicial e o pessoal fica em dúvida, se eu, no contrato social, se eu colocar mais de um KINAI, qual que vai ser o que vai prevalecer, como que funciona na hora de emitir a nota. De repente, puder explicar também isso aí? Explico isso, gente. É assim, ó, não pode sair colocando tudo que é tipo de atividade. Porque a gente já vê vários clientes que abriram com outro escritório, assim, gente, tu tá pagando imposto a mais porque tu não escolheram a atividade mais impactante ali pro teu negócio, né? A Porque o que principal, vai né? preponderante, o principal, né? Tu pode ter 15 KINAIs. Um é principal, o resto é secundário, mas qual que é o preponderante? Qual que realmente tu vai usar, né? Vem clientes aqui, cara, colocaram para mim o KINAI de intermediação de negócios, né? De representação comercial, que vai lá para o anexo, e aí essa divisão dos anexos, né, que são 5 hoje, vai lá para o anexo 5, onde a gente começa a pagar 15,5% de Simples Nacional sobre o faturamento. Mas será que realmente é intermediação? Será que eu não consigo encaixar essa atividade como promoção de vendas? Promoção de vendas começa no anexo 3, que é 6%. E tu começar um negócio com uma redução de 9,5% de imposto é muito impactante. Impacta no teu preço de serviço, impacta no teu fluxo de caixa, impacta no teu custo, impacta no teu ponto de equilíbrio. Então, olha só, uma atividade. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é escutar o cliente. Diz, me conta o que tu vai fazer. Ele vai contando, nasci assim, nasci assado, faço isso, faço aquilo, e a minha cabeça, e a cabeça vai pensando ali. Consigo encaixar numa atividade do anexo 3 ou não, ou eu encaixo numa atividade do anexo 5 como secundária, para ele não perder a oportunidade de fazer aquele negócio no futuro, né? Porque a gente pode ter mais de uma atividade e essas atividades estarem em vários anexos, né? Mas, eu pergunto, vai trabalhar com consultoria. Consultoria, anexo 5, 15,5 para começar. Mas tu vai trabalhar com apoio administrativo, a gente consegue encaixar a tua atividade como apoio administrativo. É anexo 3. Então, todos os clientes que tu trabalhar e conseguir encaixar como apoio administrativo, tu vai faturar com 6%. Se aquele cliente específico disser, eu quero que na minha nota, no nosso contrato de prestação de serviço, seja consultoria, porque é consultoria, então daí nesse cliente tu vai tributar 15,5. Olha a diferença, né? Então tem que entender exatamente qual o tipo de serviço que tu presta, se tu é comércio, se tu é indústria, para encaixar na menor tributação possível dentro do que a lei nos permite, é claro, né? E então, se a startup for constituída com vários KINAIs e tiver em anexos diferentes, na hora da emissão da nota fiscal, ela vai ter que escolher certinho ali para não pagar uma tributação errada, né? Isso, vai ter que escolher certinho, por isso que é importante ter o apoio de algum parceiro, um contador parceiro ali, né? Para dizer, olha, nesse tipo de serviço aqui, tu vai colocar tal atividade, que tu vai pagar tantos por cento. Nesse outro tipo de serviço, tu vai botar tal atividade na nota, que tu vai pagar X% de imposto. Isso tá no dia a dia na emissão de nota, tu não percebe, tu vai perceber lá na guia do final do mês, né? Imagina, Sim, sim, com certeza. o dobro, né? Na verdade, é mais que o dobro de imposto, né? De um para outro. Sim. Sabe uma coisa Karina, que chega muito. desculpa. Não, não, que chega muito cliente para nós com a ideia. Será se eu sou serviço? Eu não sei se eu sou serviço, comércio ou indústria. Eu não sei me encaixar. E a maioria é startup que vem assim, né? Eu disse, tá, vamos pensar juntos. E a gente faz vários cenários, né? Como serviço, como comércio e como indústria, para daí eles definirem quais que vão ser ali, né? Isso é outra coisa importante. Mas Sim. eu sou metida. Não, eu ia te perguntar ainda sobre o Simples, a questão do fator R, porque ele ainda gera muitas dúvidas, né? Ainda mais para startups que só tem fundadores, mas não tem empregados. Quando que se aplica o fator R? Como que ele influencia? Por exemplo, se vai aplicar o fator R, poderia acabar não fazendo sentido ser do Simples, é melhor ser outro regime? Se puder dar uma luz para nós sobre isso. Tá. Planejamento tributário de novo, tá?
O anexo 5, que é o fator R, ele tem algumas atividades que tu tem o benefício fiscal, né? Que eles colocam o seguinte, ó, essa atividade, ela é do anexo 5, ou seja, tu vai começar pagando 15,5%, certo? Mas se tu tiver uma folha de pagamento, que o total dessa folha dividido pelo teu faturamento do mês der o valor 0,28 ou mais, eu vou te dar, eu, Receita Federal, vou te dar o benefício de pagar 6%. Então, ó, opa, eu estou no anexo 5, mas eu posso me encaixar no anexo 3 por causa da minha folha de pagamento. Tá, mas aí tu me perguntou, eu tenho só Prolabore, né? Eu tenho só sócio. A folha do sócio conta também como total da folha, e não só a folha do sócio. Entra também um percentualzinho que tem, que é a contribuição previdenciária, que está dentro da guia do Simples. Tem o CPP lá, tem um percentual de previdência que também soma no total da folha. Então, daqui a pouco está pagando 15,5% de imposto e podia estar pagando 6%, pensando que a previdência ainda te ajuda na tua aposentadoria. Se tiver dedução de imposto de renda, tu ainda faz uma restituição no final do ano, planejamento tributário de novo, desde a empresa a emitir um prolabore ou não, né? Faz toda a diferença. Sim. Essa parte do regime tributário, então, vocês fazem no início, né? Quando o cliente já chega para constituir a empresa. E como que tu enxerga a atuação, então, da contabilidade junto com o jurídico? Apesar de serem setores separados, muitas vezes eles acabam se comunicando diretamente, né? Ainda mais nesse início, na hora da constituição da empresa, elaboração do contrato social, escolha dos quinais. Pois é, eu levanto uma bandeira, que eu sei que alguns contadores não gostam, mas eu levanto essa bandeira que contador não é advogado. E ponto final, contador não é advogado. Então, contador não tem que ficar fazendo contrato social. Simples assim. Ah, tem o contrato da junta. Gente, que vem assim, cara, mas tem o contrato da junta. Não garante nada os sócios. Não tem garantia nenhuma enquanto acordo de sociedade. Ele só tem um contrato muito mínimo, com as cláusulas, 9 ou 15 cláusulas que é obrigatório, tem qualquer contrato, mas para os sócios não tem garantia nenhuma entre a parceria deles. Então, a gente não faz, nosso escritório, eu dou para o cliente a opção, ó, a gente indica que tu faça o teu contrato social com um advogado, tá? Tem a opção da gente incluir todas as cláusulas que o advogado passou no contrato da junta. Então, eu te indico. E eu te digo os riscos disso, né? Ah, cara, mas eu quero da junta. Beleza, porque a gente não faz contrato. Ah, eu uso da junta, mas fique ciente que tu não tem garantia nenhuma. E, gente, vocês talvez não vão ver o problema de contrato agora, porque tu não tiveram problema. Mas no momento que quiser sair um sócio da empresa e disser, eu quero vender minha parte por 100 mil. Tá, mas tu só botou 20. Mas eu só saio do contrato se tu me pagar 100 mil. Ou dizer, a ideia é minha, eu vou levar a ideia comigo. Como assim? A gente montou tudo junto. Pois é, mas eu sou o preponderante, eu sou o sócio administrador e vocês me deram procuração para tudo no contrato, então tá tudo comigo. Olha o risco de um negócio, gente, é muito grande. Ou o sócio querer vender, o sócio querer sair, ou o sócio falecer. Imagina se o sócio morre. Se tu não previu isso no contrato, quem é que vai assumir? Quem é que vai ser teu sócio? Se tiver esposa, vai ser a esposa. Se tiver os filhos, vai ser o filho. Tu fez sociedade com a esposa, com o filho? Ou com o marido e com o filho? Não, tu não fez. Tu fez sociedade com a pessoa que faleceu. E aí agora tu tem um outro sócio que tu não escolheu. Então, por quê? Porque tu não previu isso no contrato. E isso é só o advogado para prever e te ajudar em tudo isso. Então, a gente bate o pé, porque eu já tive problema com o contrato, já tive problema com o sócio, porque eu não fiz essas previsões. Então, todas as etapas, todos os clientes que vêm conosco, eu digo, ó, tem a opção de tu ter uma garantia e dormir tranquilo, ali com a cabeça no travesseiro toda noite, sabendo que o teu negócio tá bem estruturadinho, né, desde o contrato, ou tu deixar nas mãos aí da sorte, pegar um contrato básico da junta que não vai te garantir nada depois. Então, tem que estar junto, o contador e advogado, sempre. Que bom escutar isso, porque realmente é super importante esse entendimento, né, de que o contrato social da junta ele não contempla todas as necessidades da empresa que está sendo constituída, né?
Esses exemplos que tu deste, eles são super relevantes, porque realmente tu deixar para utilizar uma cláusula padrão, ainda mais para uma startup que envolve tecnologia, né, não envolve necessariamente bens patrimoniais, bens em patrimônio, né, são bens intangíveis, né, não são bens tangíveis, móveis, etc., imóveis, é super complicado, né? E também o acordo de cotistas é outro documento que é super importante e muitas vezes ele é deixado de lado, né? Eu até poderia fazer um contrato social um pouco mais básico, mas complementar com um acordo de cotistas. O problema é quando não é feito nenhum nem outro, né? E aí vai sair um sócio, tem que fazer uma apuração de haveres, mas a empresa só tem um software, que daqui a pouco recém começou a ter clientes, mas tem um baita potencial, como é que tu vai mensurar esse valor, né? Deixar para fazer a apuração de haveres vai ser um valor completamente distoante da realidade, né? Então é super importante desde o início ter essas regras mais claras, inclusive até como vai ser a forma de pagamento, né? Daqui a pouco vão determinar um valuation, vão determinar um valor pré-fixado, mas esse valor vai ser parcelado em X vezes. Caso contrário, pode até inviabilizar o negócio, né? Daqui a pouco o negócio não... Acaba o negócio porque o sócio colocou na cabeça que o valor é 100 mil, como tu disseste, e na realidade não é, né? Ou é muito mais ou é muito menos. Então, Não, que bom trazer esses comentários. eu Seguindo nas perguntas... sim, Hã? né? Mas não adianta, o contrato não é para o contador fazer. O pessoal também tem muitas dúvidas com relação a e-commerce e marketplace, porque agora, somente com a pandemia, é um setor que cresceu bastante, né? E a parte contábil, então, geram muitas dúvidas, principalmente com relação ao split de pagamento, a divisão dos valores e tal. Quais dicas tu poderia dar sobre a importância disso? Como que o pessoal pode se precaver para justamente não acabar tendo uma confusão contábil e daqui a pouco pagando imposto que não precisaria pagar, né? Se puder fazer realmente split de pagamento desde a plataforma, desde a da ferramenta lá do marketplace, né? Então já faz, tá? Porque concentrar os pagamentos tudo numa conta corrente ou num CNPJ e distribuir, isso pode dar muita confusão, porque a Receita pode entender que é o teu faturamento 100% e não fazer pelo líquido, né? Tem que ter um controle contábil por trás para poder fazer pelo líquido. Por exemplo, a gente tem um cliente que vai trabalhar com promoção de vendas e ele vai fazer alguns tipos de recebimento, vai entrar 100% na conta bancária dele e depois ele vai passar para o profissional. E como que a gente tributa só sobre essa diferença de líquido? Daí um lançamento contábil, que a gente tem que botar como adiantamento de clientes. Quando esse cliente utilizar o serviço, aí a gente emite a nota de serviço e repassa a diferença. Então, se isso não está bem estruturado, a Receita vai te cobrar sobre o total. A Receita, eu estou falando também a Receita Estadual e a Municipal, né? Não só a Federal. Então, temos três aí que vão cuidar de como que a tua empresa está faturando. Então, se puder fazer o split de pagamento, já direcionar quais as contas que vão receber, quais os CNPJs vão receber já lá no e-commerce, na plataforma, faz dessa forma. Cuidar as plataformas, cuidar as taxas também, tem taxas muito altas. Ver uma plataforma com garantia, que emita já a nota fiscal, algumas não emitem. Então, tu tem que cuidar também essa parte, né? A gente tem aqui alguns que a gente já indica para os clientes, a gente escuta o cliente, a gente vê a ferramenta melhor para ele. Muitas vezes ele diz, não, eu virei essa por isso e aquilo. Não, show. Se eu tiver por indicar, a gente indica. A gente está sempre procurando. Tem a Conta Azul, a Omie, a Bling. Tem várias agora que a gente está estudando para indicar para os clientes. Então, podendo fazer o split de pagamento já no começo, já faz, para não entrar numa única conta corrente, né? Sim, com certeza, né? Começar certinho é muito melhor, né? Até porque, E dá imagina, para ali, né? Então, não é, tem que estar faturando 15 milhões por mês, não, já começa certo desde o mês. sim, até porque, por exemplo, uma marketplace que fica com uma comissão, sei lá, de 10%, 15%, vai tributar sobre esses 10, 15%. Mas se não tiver essa separação, vai ter que, daqui a pouco, há risco de ser multado porque não tributou sobre 100%, né? Algo assim. Então tem que ter É. todo esse cuidado, né? Uhum. Com certeza. Ô, Karina, aproveitando que a gente está falando sobre essa parte de contabilidade, quais são as dicas que tu gostaria de dar para o pessoal que está buscando investimento, como fazer, como organizar a casa com relação à parte contábil e financeira? Tá, assim, ó, primeira coisa, a gente tem, isso é um diferencial e a gente bate o pé nisso, que é a contabilidade em tempo real, tá? A gente já trabalha dessa forma, por isso que a gente busca parceiros de sistema de gestão financeira que tem parceria com contadores
Porque no momento que uma startup precisar de investimento, ela tem que ter a sua contabilidade toda alinhadinha. Ela não pode, só um pouquinho. Ô, contador, eu quero minha contabilidade. Ele, de que ano? Não, só um pouquinho. Faz 5 anos que eu não faço tua contabilidade. Gente, infelizmente isso acontece. Ou, contador, eu não recebi o malote. Tu me mandou pelo motoboy o malote. E quando tu me mandar, eu começo a fazer. Não, 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 não. Procura contabilidade que faz em tempo real, né? Então, por isso que a gente trabalha com Conta Azul, a gente trabalha com MIE, a gente trabalha com Bling, a gente trabalha com sistema de gestão financeira que a gente faz a contabilidade em tempo real. E quais são os benefícios disso? Vou procurar investimento, a gente já tem um contador parceiro que alinhou conosco como que vai ser tributado, como que estão meus indicadores, se eu já tenho um balanço, se eu já tenho um DRE, se as minhas peças contábeis estão prontas para receber um investimento, se eu tenho um capital social já integralizado. Então, sabe? Tudo isso, além de ter um sistema de gestão financeiro que tem indicadores financeiros, fluxo de caixa, projeção, sabe? Fazer a parte do orçado e do realizado. Quanto mais ferramentas, quanto mais relatórios, quanto mais controle tu tiver da tua empresa junto com a tua contabilidade, não andam separadas, não adianta. Tu vai estar mais organizado aí para receber investimento. O investidor, ele quer ouvir como que funcionam teus números. Agora, se tu não sabe, você vai dizer, não, só porque eu vou ligar para o contador. Não é o contador que tem que dizer os teus números, tu tem que saber junto com ele. Então, se tu não sabe o teu financeiro, se tu não sabe como é que está a tua tributação, não sabe se a tua contabilidade está sendo feita, esquece. Uma das coisas que a gente tem aqui, e é assim, 90% de clientes que vêm de migração de outro contador, gente, é 90%, é triste de falar isso. Quando a gente vai fazer a avaliação do cliente, o contador não entregou as declarações anuais, não entregou a GFIPS em movimento, não entregou o Simples Nacional em dia, não fez a inscrição municipal e o cliente está sem alvará. Aí assim, gente, como é que eu busco investimento se está tudo errado? E ele nem sabe que o contador tem que fazer isso. Então, tu tem que saber e saber cobrar e entender o que a tua empresa tem que estar. Pede certidões negativas. Começa por aí. Pede para o teu contador, contador, eu preciso de todas as minhas certidões negativas. Ele vai dizer, não tem. Por que que não tem? Me mostra o relatório de restrições aí, que aí tu vai ver se ele fez ou não fez serviço. A gente preza a transparência. Aí tu vai saber realmente se está na hora de buscar um investimento. Se está desorganizado por trás, tu não vai nem ter cara para pedir investimento. Então, tem a garantia que tu está organizado. Tem a tua retaguarda organizada, que tem um contador, tem um financeiro, tem um advogado. A tua empresa, teu contrato social está alinhado para isso, a tua empresa está alinhada para isso, teu financeiro está alinhado para isso. Tu tem a consciência que está tudo certinho, mete cara e vai no investimento. É muito comum isso acontecer, né? A startup priorizar, buscar investimento, mas não arrumou a casa, né? E aí o investidor até daqui a pouco olha o pitch deck, se interessa por investir, aí vai fazer uma due diligence e tá tudo errado, né? Não tem mínima governança, que hoje nós falamos muito em governança, e a gente pensa em governança como sinônimo de grandes empresas, né? Mas a governança ela começa desde uma empresa pequenininha ali, que só tem um sócio ou dois sócios e começou a se estruturar de forma organizada para no futuro se tornar uma grande empresa. Realmente não adianta buscar investimento se tu está completamente desalinhado com o mínimo que o investidor espera de ti com relação à governança, né? Com relação a esses dados, com relação à transparência, com relação a tudo, indicadores também, né? E falando em indicadores, né, como que a contabilidade atua junto com a startup com relação aos indicadores? Vocês têm alguma forma de atuação para contribuir para que os fundadores, né, para que a startup consiga aproveitar melhor os indicadores? Por exemplo, falando em CAC, etc., custo de aquisição, LTV e tal. Sim, nós aqui, e o que deveria ser todas, na verdade, todas as contabilidades, elas têm como insumo financeiro, né? Então, em financeiro, emissão de nota, quando você pagar, quando você receber, entrou no banco, saiu do banco, isso é um insumo para contabilidade. Se esse insumo não 100% não está real, a gente não consegue trabalhar com nenhum indicador, eles não vão fazer sentido nenhum. Né? Então, por isso que a gente dá para o cliente ali um sistema de gestão financeira, ou a gente não consegue trabalhar com a ConnectV, por exemplo, se tu não tiver um sistema de gestão financeira, se tu não tiver a gestão financeira, ou se pelo menos não terceirizou a gestão financeira. Então, ela tem que acontecer, tá? Sem gestão financeira, nada acontece.
Então, com a gestão financeira, aí a gente tem indicadores. Senão a gente não tem. Ah, eu vou gerar, me manda um indicador tal. Pô, se nem o financeiro tu faz, eu não tenho, como é que eu vou inventar um indicador? Não tem como. Então, o que a gente faz? A gente parametriza alguns relatórios, a gente parametriza indicadores dentro do próprio sistema de gestão financeira que tu vai ter acesso. Tu vai ter um DRE gerencial, tu vai ter um balanço patrimonial em tempo real, vai ter um balancete em tempo real. Então, os indicadores, a gente vai ensinar a ler os relatórios. A gente ensina, a gente mostra, ó, tu quer saber esse indicador aqui de liquidez, o que que ele significa? Esse indicador aqui de solvência, o que que é o custo de aquisição de clientes? Nunca ouvi falar. Não, então vamos te mostrar aqui, ó, isso aqui é custo, isso aqui é despesa, isso aqui é investimento. Qual é teu ponto de equilíbrio? Se eu não sei, né? O ponto de equilíbrio ele pode ser em valor, ele pode ser em quantidade. Então, né? Então, tudo isso tu consegue ver cuidando dos teus números, não é o número do mercado. São teus próprios números. Ah, mas eu quero fazer um jeitinho lá, não quero registrar tudo. Por quê? Tu só tá perdendo se não registrar número. Tu vai trabalhar com números irreais? Então, tu nem abre uma empresa. Coloca todos os números e aí tu vai saber se a tua empresa tem saúde financeira, se ela vai crescer, se ela tem projeção desse crescimento. Ela tem que estar estruturada para isso. Ah, eu passo, não tem problema. No começo é muito comum misturar as contas da pessoa física com contas com a pessoa jurídica. Ah, eu vou contratar um G Suite, vou contratar um Pipe Drive. Ele aceita cartão de crédito. Muitas empresas, pessoa jurídica não tem cartão de crédito, coloca na conta da pessoa física. Mas não é o teu custo, é um custo da empresa. Registra como da empresa fosse. A gente faz isso, faz um contratinho ali de reembolso de despesa, para isso a gente tem advogado para nos ajudar, né? Para daí colocar essa despesa para a empresa, né? Mas registra. Então, se o insumo mínimo, que é o financeiro, não tiver alinhado, todo o resto vai ser irreal. Indicadores não vão servir para nada, a contabilidade não vai servir para nada, e não adianta ter contador parceiro que não vai te ajudar se tu não te ajudar. Tá? Então, ferramentas para isso e profissionais engajados para isso também, tá? É mindset, né? Se tu quer crescer, tu quer ter uma startup que cresça, muda algumas coisinhas na tua cabeça antes. O financeiro é a base de tudo. Karina, essa organização, ela faz diferença, por exemplo, se a startup utilizar regime de competência ou regime de caixa, ou em ambos é possível fazer a mesma organização, ter alguma que seja um pouco melhor, que traga mais vantagem para startups? Na verdade, a gente trabalha, a maioria aqui, 100% dos nossos clientes, né, são em regime de competência. Regime de caixa, a gente deixa sempre para um segundo ano da empresa para avaliar. Por quê? Ela tem que estar organizada para trabalhar com regime de caixa. O que é regime de caixa, regime de competência, né? No regime de competência, a gente vai tributar tudo independente de se tu recebeu ou não aquele valor do cliente. Tá? Eu emiti nota fiscal em maio, eu vou tributar com competência maio e vou pagar em junho. Simples assim. O cliente pagou ou não, para a Receita, para o município, o Estado, não faz diferença. Agora, eu sou regime de caixa. Eu emiti a nota em maio, mas o cliente me pagou em junho. Eu vou tributar em junho, mas eu emito a nota em maio. O pessoal muitas vezes confunde e não emite a nota. Não tem que emitir a nota, mas eu vou tributar com a competência junho e vou pagar em julho o imposto. Então, trabalhar com regime de caixa é de acordo com os pagamentos do cliente. Só que tu tem que ter um controle para isso. Tu tem que estar tudo bem organizadinho. Então, a gente fala para os clientes, mas a gente sempre deixa que no primeiro ano, no primeiro, segundo ano, ainda a empresa está se organizando, né? Ou, entrou o cliente, mas eu não emiti a nota, então a gente tem que botar como adiantamento de cliente, aí tributa, não tributa. Então, se organiza primeiro. Tem clientes que não conseguem trabalhar com regime de caixa porque não tem uma organização diária para isso. Então, a gente não coloca. Então, a gente avalia. Se tu tem uma organização, tá, né, aquele financeiro bem alinhadinho, a gente avalia, se faz sentido para ti, a gente coloca no segundo ano como regime de caixa, tá? Porque daí eu emiti uma nota de 50 mil reais, mas o cliente ainda não vai me pagar, ele vai demorar 6 meses para me pagar, então eu só vou tributar quando ele me pagar. Isso é fluxo de caixa, super importante para manter a empresa, né? Sim, mas igual a nota fiscal tem que ser emitida antes, né? Eu acho que isso é justamente um erro muito comum, né? Quem utiliza o regime de caixa é achar que o imposto, que a nota vai ser emitida só quando receber, né? Mas, na verdade, então emite antes, mas o tributo é que vai ser só quando receber.
Isso aí, o tributo vai pagar somente no recebimento, um mês após o recebimento que o cliente fez, efetivou, né, esse pagamento. Karina, e para as startups que já estão crescendo, já são uma limitada e estão pensando em expandir, daqui a pouco virar uma sociedade anônima ou até internacionalizar, né, sempre surgem dúvidas qual seria o custo disso, né? Como que para a contabilidade influencia tu ser uma sociedade anônima ou ser uma limitada? O que tu acha disso? O que muda para ti quando tu vai assessorar uma startup ela ser, por exemplo, uma sociedade anônima? Tem muitas empresas que dizem, eu quero ser uma SA, quero ser uma SA. Tem um custo muito grande para ser uma sociedade anônima. Aberta ou fechada? Aberta ainda tem outras regras, né? Vamos falar ainda de capital fechado, né? Então, ser uma SA, tu tem que publicar o teu balanço, tu é lucro real. E aí a gente fala de um honorário contábil que é muito além de uma empresa que é limitada ou um ME, PP da vida, né? Então, começa aí. Muitas vezes, dependendo da movimentação, não vale a pena terceirizar a contabilidade. Aí é mais interessante tu ter um contador junto do teu time, tá? Porque ele precisa viver aquilo, né? Ele precisa ter uma contabilidade, um sistema próprio, porque a movimentação para te ser uma SA, ela já tem que ser uma movimentação muito maior. Nesse caso, tu tem a projeção realmente de abrir capital, tu vai estar projetando nos próximos anos a ser um SA de capital fechado depois de uma capital aberto, já começa trazendo algum profissional contábil para dentro da empresa, tá? Por causa do risco, gente, porque uma contabilidade terceirizada para uma empresa que precisa de tantos detalhes de informação, precisa ter alguém ali junto para te ajudar na tomada de decisão dia a dia, porque deu tributário, tu vive todo dia. As decisões são tomadas muito com o contador próximo. Então, daqui a pouco é mais interessante, menos arriscado, trazer, e mais barato também, tá? Trazer um contador para dentro da empresa. Né? Se tem esse projeto, conta isso, mensura já isso, quanto vale esse profissional para trazer isso, e aí sim, aí organiza junto, faz esse planejamento tributário junto, faz essa trava a língua, projeção junto com o contador, tá? Avalia, porque daí, dependendo, traz um profissional para dentro da empresa, dentro da equipe. E também é importante lembrar que vai deixar de ser do simples, né? Não, uma sociedade anônima não pode ser do simples. Então, aí só nisso já vai ter uma exigência de planejamento tributário muito maior do que tu tinha antes, né? Muito maior, que vai ser lucro real, tu tem que fazer prestação de contas mensais, tu tem que apurar mensalmente, tu tem que fazer publicação do balanço, são N regras, tu tem que ter uma auditoria independente, tu tem todo um custo ali por trás que tem que ser levado muito em conta, muito em conta. Ele sobe, ele vem daqui e vai para cá, sabe? Então, tem que avaliar. Exige um nível de profissionalismo muito maior, né? De governança, então nem se fala, né? Vai ter que ter conselho, dentre outras, conselho de fiscal, de administração, é bem mais complexo, né? Então, com certeza é um longo caminho até conseguir transformar uma... Agora, nós temos ainda uns 15 minutos, dá tempo da gente falar um pouco sobre a pandemia, né? A pandemia trouxe reflexos econômicos que ainda vão ser avaliados nos próximos meses, mas já são perceptíveis, né? Muitos clientes tendo dificuldade na parte financeira, muita gente pedindo desconto, diferimento nos aluguéis com fornecedores, etc. E o governo acabou criando alguns incentivos, né? Por exemplo, prorrogou o pagamento do Simples, até anotei que vai começar a partir de outubro, né? O primeiro pagamento, né? Acho que prorrogou abril, maio e junho, então ficou para outubro, novembro, dezembro. Acho que é isso, né? E também alguns impostos de quem é do lucro presumido também foram prorrogados, né? Até se puder comentar um pouco mais, desses eu não sei exatamente quais são, mas do Simples eu vi que tem uma resolução, né? Resolução 154, acho que é. Apesar de ter essa prorrogação, acredito que ainda são incentivos um pouco tímidos, né? As empresas em geral precisam de mais incentivos porque realmente essa crise ela é bem complicada. Então eu queria te pedir nesses próximos 15 minutos, acho que dá tempo de comentar sobre essas prorrogações, né? Então esses incentivos que o governo trouxe e também dicas que tu poderia dar para o pessoal ter uma organização financeira para justamente conseguir ter fôlego, ou pelo menos amenizar essas dificuldades durante esse período de pandemia, que a gente não sabe até quando vai, né?
Uhum, ótimo. Obrigada por esses 15 minutos. Assim, ó, trazer a realidade dos meus clientes, tá? E o que a gente está fazendo também com eles, né? Prorrogar aluguel, primeira coisa, entre em contato, prorroga aluguel. O pessoal tá bem adepto, assim, a fazer essa prorrogação, tá? Tá bem de mente aberta, até porque, né, não é a realidade. A questão da prorrogação de impostos, a gente indicou alguns clientes que se ele tem fluxo de caixa, que ele pague para não acumular depois, tá? Então, alguns clientes pagaram, outros deixaram para pagar depois, outros vão aproveitar o benefício de parcelar depois sem juros, tá? Então, tivemos vários casos. Não foram tão assim, impactantes para os nossos clientes a prorrogação dos impostos, o parcelamento futuro depois sem juros e também suspensão e redução de salários, tá, dos funcionários ocorreram também. Mas o que impactou é o faturamento zero. Teve clientes que não puderam vender nada, nada. Gente, e a conta bate, né? Bate na porta. Então, teve clientes que a gente estava preparando para fazer uma reserva financeira para outros motivos. O ano passado, que a gente acredita no financeiro. Então, clientes que trabalham com sazonalidade no inverno, a gente já tinha preparado do ano passado para esse. Quando começasse março, ele já tinha uma reserva financeira para ter fôlego. E esses clientes não foram impactados, porque tinham uma reserva financeira, que a gente já tinha organizado para a causa do inverno, tá? E aí os clientes que não estavam preparados com essa reserva financeira, porque ninguém estava preparado, né? A gente fez campanhas com marketing e tudo mais, e agora o governo, que o Leandro colocou ali, liberou algo que é bem interessante, que é o Pronamp. Esse sim está vindo para ajudar bastante o micro e pequeno empresário, tá? Tem que ser optante do Simples, não necessariamente tem que ter as certidões negativas, tá? Então, se tu tá devendo, enfim, tem parcelamento, tu vai conseguir pegar o Pronamp e o Pronamp ele já está enviando para a caixa de mensagem do ECAC, dentro do certificado digital. Alguns casos estão recebendo por e-mail. O MEI tem que entrar dentro do acesso do MEI, lá no empreendedor.gov, né? Para ver se recebeu a cartinha. Vem uma carta dizendo o faturamento que teve em 2019 e dizendo que tu consegue pegar, então, 30% desse faturamento como crédito facilitado pelo governo. Quem é que vai dar a garantia desse crédito? É o próprio governo. Então, se o empreendedor não pagar, o governo vai dar essa garantia para os bancos. Por quê? O banco não vai poder cobrar nada de o spread bancário, né? Então, o que vai ter de juros sobre isso? É Selic, que está baixando aí cada vez mais 1,25% ao ano, em 36 vezes. Então, esse sim tá vindo aí para dar uma ajudada, porque eu vou ter clientes que vai conseguir pegar 300 mil reais, tá? Liberou no dia 10 de junho, é recente. No dia 11 de junho, a Receita começou a mandar as cartinhas via certificado digital. Então, quem tiver online aí, olha lá dentro, entra com o certificado digital no ECAC, vai na caixa postal, vê se teve a cartinha. Se não teve, fala com o contador para validar o porquê que ainda não recebeu a cartinha, porque deveria ter recebido. Nessa cartinha vai ter um racha de segurança ali, não sei se fala assim, é um código de segurança que tu manda para o banco e o banco vai pegar ali todas as informações para poder te liberar esse crédito, tá? Os primeiros bancos que vão liberar é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que ainda está devagar, ninguém liberou ainda, tá? Os bancos privados, a gente está em contato com vários bancos, porque a gente já quer deixar tudo pré-pronto para os nossos clientes. Toda a documentação já tá pronta, a gente só está esperando que os bancos liberem para a gente dizer, cliente, ó, o banco tal liberou, vai lá, abre uma conta e pega o Pronamp. Então, eles estão para a semana que vem fazer essa liberação, eles estão montando ali as regras, a documentação, tudo mais que vão pedir para o cliente. Esse sim vem para ajudar, tá? A gente tem uma baixa de faturamento muito grande, tivemos nesses 3 meses, vamos ter bastante ainda nos próximos meses. A gente tem cliente que trabalha com casa de festa, a gente tem cliente que é restaurante, em shopping, que fechou completamente, tá com faturamento zero, né? Tinha parcelamento, tinha tudo rodando. Então, o Pronamp vai ajudar, tá? De tudo isso que o governo fez, eu acho que o mais impactante vai ser o Pronamp, tá? Vão ter regras depois, vão ter fiscalizações. Por exemplo, não pode demitir, não pode diminuir a quantidade de funcionários que tu tinha antes da epidemia. Se tu tinha 5, então, ou tu tenha 5 ou mais funcionários depois, né?
Porque esse investimento. Travou, mas já voltou. Esse investimento que o governo vai fazer e vai possibilitar para os micro e pequenos empresários, que são do Simples Nacional, é para fomentar o negócio, é para não fechar, é para manter, é para investir na empresa. Não pode fazer retirada de lucro desse valor. Não pode ficar aumentando para o labore, né? O que tu tem que fazer? É pagar as dívidas da empresa, pagar os funcionários, contratar. Tu pode demitir? Tu pode, mas contrate outra pessoa para colocar no lugar. Que não é para, vou demitir todo mundo, vou fechar a empresa, vou pegar esse dinheiro para mim. Não, o governo vai ter regras para isso, tá? Então, tivemos postergação, então, de vencimentos, parcelamentos que vão acontecer agora a partir de julho do FGTS, de quem não pagou. Tivemos também a parte de redução e suspensão de salários, né, de funcionários ali. E o Pronamp ainda, e a gente espera que venham mais facilidades ainda para os micro e pequeno, que são mais de 90% de empresas no Brasil são micro e pequenos empresários. Facilidades grandes tem de monte. O BNDES só libera crédito para quem é grande, para quem tem dinheiro, né? Sim. O Badesul aqui também tem um spread muito alto. Então, vamos aproveitar, se realmente precisa, vamos pegar o Pronamp para conseguir manter o negócio e não fechar, né? E aí o mercado se mantém um pouco mais mais liquidez, né? Mais liquidez aí nos próximos meses, né? Diminui um pouquinho as empresas que vai fecharem nesses próximos meses, né? Pois é, né? O governo comentou várias vezes em relação a isso, né? Que iria criar incentivos, linhas de crédito para ajudar os pequenos e médios empreendedores, né? Mas uma das dificuldades que eu percebi foi justamente a aprovação do crédito, né? Porque muitos desses empreendedores já estão numa situação complicada, né? Já têm dívidas ou já têm SPC, etc. E aí acabam sendo barrados na análise de crédito do banco. Eu não sei se especificamente o Pronamp seria um pouco mais flexível em relação às regras, se o governo exigiu, por exemplo, que não seja analisado a SPC, mas caso conseguisse isso, já seria um facilitador, né? Tendo em vista que se tu for no banco simplesmente pedir o crédito, por mais que ele seja subsidiado pelo BNDES, etc., acaba batendo na trave justamente pelo risco, né? O score é muito baixo, ou acaba tendo já uma inadimplência anterior, né? Então, tomara que consigam linhas que passem por cima disso, né? Que realmente incentivem. Negativa, né? Então, já é um bom passo, porque tem várias empresas que entraram na inadimplência porque baixou o faturamento, e aí não vai ter certidão negativa, né? Então, não vai exigir certidão negativa. Esse é um ótimo ponto, né? Então, não é para consultar SPC. A princípio, só a cartinha já é o documento principal para pedir esse... E na cartinha já vem quanto tu pode pedir, né? É importante pedir para o teu contador validar. Se bate com o teu faturamento, porque daqui a pouco tu tem que retificar alguma declaração. Se o contador não enviou a DEFIS, que é da onde está vindo as informações da cartinha, já pega um alerta, porque já está no final do prazo, até dia 30 de junho, que foi prorrogado também. Tá? Então, tem que estar tudo em dia. Isso é importante, estar com a contabilidade em dia. De ter um contador que faça a contabilidade em tempo real. Imagina se eu sou um contador que tenho 3 anos de contabilidade para trás para fazer, né? E a minha desculpa é o meu cliente não mandou o documento. Ninguém vai conseguir o Pronamp assim, porque tem que ter as declarações contábeis em dias para isso, tá? Então, o contador... Sim, ainda mais no momento de urgência, né? Imagina ter que arrumar a casa agora aos 45 do segundo tempo para conseguir uma linha de crédito, né? Isso é inviável, não tem como. Né? Não tem como. E tem vários escritórios, por não ser digitais, que pararam de funcionar. Estão fechados, né? Agora até a prefeitura liberou botando como atividade essencial, né? Porque também a prefeitura não arrecada se o contador não trabalha, né? Então, sim, com certeza. atividade essencial, alguns escritórios trabalham 50%, alguns trabalham híbridos. A gente, como começou 100% digital, a gente não teve esse problema nenhuma vez, sabe? O que a gente se encontra fisicamente, toda a equipe, por questão de cultura, né? De engajamento da equipe, ele para nós é muito importante. Mas a gente trabalha cada um no lugar, tendo internet e computador, todos os clientes estão sendo sempre 100% atendidos, né? Sim, o home office ele acabou alterando um pouco essas relações, né? Mas não impede que igual nós, né, contadores, advogados, etc., consigamos seguir prestando serviço com a melhor qualidade possível.
E eu aproveito, pessoal, nós ainda temos 5 minutos, caso alguém queira fazer alguma pergunta para a Karina, vamos aproveitar para explorar ao máximo, já que não é sempre que a gente consegue ter essa oportunidade de disponibilizar 1 hora para trazer tantas informações, né? Vamos ver se Mas tem igual, caso não tenham mais perguntas e tu queira incluir mais algum assunto, algum tema que eu não tenha te perguntado, não tenha sido abordado, te deixo à vontade, então, para aproveitar esses minutinhos que faltam. legal, gente. Eu acho que o pessoal não botou nenhuma pergunta aqui, né? Show. Mas assim, ó, o que eu gosto de deixar aqui de mensagem, né? O contador e o advogado, eles são parceiros, gente. São parceiros do teu negócio. Se tu não sente uma parceria, troca. Simples assim. Ninguém nasceu obrigado a ter um serviço de má qualidade de um advogado ou de um contador. Se o teu contador e o teu advogado não querem teu bem, não querem teu sucesso, troca. Tem contador e advogado que querem teu sucesso. Porque o sucesso do cliente é o nosso sucesso também. Então, é simples, não te prende, não te prende. Então, fiquem nisso. Tenham ali, ó, tem o Caputo, tem aqui a ConnectBee. A gente é parceiro, a gente quer o sucesso do cliente. E entrando nessa vibe também de startup ou não startup, porque a startup nada mais é do que um negócio novo, né? Com inovação, sustentabilidade ou e tecnologia. Então, a gente sempre Potencial de crescimento. potencial de crescimento, claro. Então, assim, ó, tem uma empresa nova, contem com profissionais que são parceiros e querem ter crescimento. Acho que essa é a mensagem aí. Pode não ser a gente, pode ser não ser o Caputo, se for a gente melhor ainda, né? Mais profissionais parceiros aí que pensem por ti, não que querem só, né, ter só mais um cliente, só mais um número ali na carteira de clientes, né? Com certeza, né? Isso é fundamental, né? Essa qualidade no atendimento, ela é um grande diferencial para todo, né? E tenho certeza que traz bons frutos. E como tu mesmo disseste, né? O cliente não é obrigado, ele tem que buscar a melhor qualidade possível, né? E eu tenho certeza que ele tá bem servido aí com vocês. E conosco também aqui, né? Pessoal, nós temos apenas 3 minutos, mas eu acredito que, como não surgiram novas perguntas, eu vou então liberar a Karina. E eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa praticamente 1 hora. Dizer que é um tema super interessante, então no futuro surgir a possibilidade, nós faremos outras lives, outras parcerias aí para trazer informações para vocês. E quero mais uma vez agradecer a Karina pela disponibilidade, dizer que nós estamos sempre à disposição e aproveitar para convidar o pessoal para assistir a nossa próxima live, que vai ser sobre propriedade intelectual no dia 29 de junho. Obrigado a todos. Obrigado, Karina. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, até mais. É.